uma quantia que Deus deposita todos os dias na nossa vida e que nós temos a oportunidade de utilizá-lo em prol da causa de Deus. Bom, eu quero começar falando dessa estátua aqui. Não sei se você já ouviu falar dessa estátua. O meu inglês não é muito bom, viu? Ele é daqueles manuais de Botsuana, mas fearless significa destemido ou sem medo. E essa estátua chama-se Fearless Girl, ou seja, uma garota sem medo, uma garota destemida. Como você pode ver, a menina está numa posição assim de coragem, né? O semblante dela está demonstrando coragem. Não sei se vocês podem perceber no traço do rosto dela ali, um olhar altivo, e ela está fixada num alvo, e ela está olhando para aquele alvo e está ali enfrentando ele. Essa estátua ela foi colocada na esquina da Broadway com a White State Hall, lá em Manhattan, no coração de Manhattan, no lugar onde é um lugar basicamente ocupado por homens, né? Os lobos de Wall Street, onde o coração financeiro da América funciona, e uma genial artista de nome Kristen Visbal, no dia 7 de março, um dia antes do Dia Internacional da Mulher, no ano de 2017, colocou essa estátua, a já tradicional estátua do touro de Wall Street, né? Ou seja, a ideia dela é ter um engajamento de mulheres na posição de liderança em um lugar onde normalmente é ocupado por homens. Nessa onda, né? Nessa onda de empoderamento feminino, as mulheres já conquistaram tanto espaço e têm feito trabalhos que antigamente só os homens faziam, e hoje elas conseguem fazer com maestria, com muita habilidade. Essa mulher teve essa brilhante ideia. A ideia inicial era que essa estátua ficasse somente o dia 8 de março ali. Só que a repercussão foi tão positiva que a prefeitura de Nova York decidiu deixá-la por uma semana. Então percebeu-se que ela estava atraindo uma grande quantidade de turistas ali. E eles questionavam por que aquela estátua dessa menininha foi colocada ali. E aí prolongou-se o tempo para um mês e por fim ela ficou mais de um ano naquele lugar. A mensagem que essa estátua trazia para as mulheres que ali estavam é de que, claro, ainda era um grande desafio ver, quem sabe, o mesmo número de mulheres quanto de homens naquele lugar. Era um grande desafio grandes empresas multinacionais colocarem mulheres para liderar, mas não era um sonho impossível. Desde que as mulheres, ao olhar para essa estátua, colocassem no coração delas que era possível, de que elas podiam enfrentar esse desafio e que elas podiam vencer o medo de ocupar uma posição importante. Sabe, muitas mulheres ultrapassaram essa barreira, e mulheres na liderança já demonstraram em várias ocasiões de que é sim uma ótima escolha e uma ótima opção para muitas empresas. Bom, eu quero continuar falando sobre coragem. Coragem é muito importante, principalmente quando nós precisamos mudar, quando nós entendemos que nós estamos numa situação adversa e precisamos crescer, precisamos abandonar alguns hábitos, abandonar algumas coisas que fazíamos que nos prejudicava e iniciamos um processo de mudança. Eu estou dizendo isso porque isso tem sido bem latente para mim nos últimos dias. Como eu falei para os irmãos, eu passei alguns dias no Cevisa, tendo uma reeducação alimentar, reaprendendo a me alimentar, cuidando do meu corpo, mudando a mente, e graças a Deus eu tenho visto o desafio cada dia. Às vezes, hoje mesmo eu fiz uma caminhada de 8 quilômetros, mas quando eu cheguei, minha panturrilha estava doendo ali, eu fui ali no hotel, pedi um pouquinho de gelo, coloquei e falei assim: olha, às vezes para a gente alcançar os nossos objetivos, a gente precisa sentir dor. A dor faz parte do processo, vai ter as baixas, mas nós precisamos continuar. Coragem. O cristão, ele precisa ser perseverante, ele precisa ser resiliente, ele precisa ser corajoso. E muitas das vezes o medo nos atrapalha de desafiarmos aquilo que nós precisamos e alcançarmos a vitória. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual é o seu medo? Do que você tem medo? O que te amedronta e às vezes te impede de andar para frente? Te impede de se desenvolver? Te impede de abandonar a velha vida e reconstruir um novo hábito, reconstruir uma nova vida? O medo, em algumas situações,
ele é até bom, ele é um mecanismo de defesa da nossa mente para evitar que a gente entre em algumas confusões, mas o medo de maneira demasiada, ele também pode desencorajar as pessoas a tomar atitudes importantes. Há momentos na vida que são momentos cruciais, há momentos na vida que são momentos imprescindíveis em que nós precisamos tomar decisões importantes. E se nós deixarmos o medo falar mais alto, ele pode te desencorajar de tomar medidas importantes. E lá na frente, lá no futuro, quando as consequências daquela escolha ou não vierem à tona, você pode se arrepender. Então, não deixe que o medo tenha a palavra final. Às vezes o medo distorce a realidade que nós vivemos. Às vezes nós vemos o nosso desafio e imaginamos que é um desafio grande demais para nós vencermos. Mas na verdade não é. Eu me lembro da ocasião que os espias saíram, os 12 espias ali, foram espiar a terra de Canaã. E quando eles voltaram trazendo o relatório, 10 deles disseram assim: olha, os gigantes são enormes, é impossível vencermos, nós nos sentimos como gafanhotos aos olhos deles. Eu acho essa expressão extraordinária, porque eles se sentem pequenos, mas olhando pela ótica dos gigantes, sendo que eles nem tinham essa perspectiva, mas eles alegaram isso para o povo de Israel ali: olha, nós nos sentimos como gafanhotos diante dos olhos dos gigantes. No entanto, 2 apenas personagens dos espias voltaram e disseram assim: olha, realmente tem gigantes, realmente será um grande desafio, mas é possível vencer. E você conhece quem são esses 2 personagens? Eu estou falando de Josué e Caleb. Mas você consegue se lembrar quem são os 10 que foram? Eles não colocaram o seu nome na história, porque o medo falou mais alto, porque a covardia os impediu de ver naquele desafio uma grande oportunidade, porque o medo tem o poder de distorcer a nossa realidade. O medo também, sabe o que ele faz com a gente? Ele limita a nossa capacidade. Nós ficamos cada vez mais limitados, e na maioria das vezes essas limitações somos nós mesmos que colocamos em nós. Até um gigante cair, ninguém sabia que era possível derrubar um gigante, até ele cair. Depois que ele caiu, na história de Davi, por exemplo, depois que Davi matou Golias, para fazer parte da turminha de Davi tinha que matar um gigante. É ou não é verdade? Os valentes de Davi, todos eram conhecidos por ser matadores de gigantes, mas era impossível matar um gigante, porque o medo também limita a nossa capacidade. Um mecanismo de defesa em muitos momentos, mas que pode ser uma tremenda prisão para aqueles que não conseguem sair debaixo da saia do medo. Queridos, José, ele enfrentou o medo. Eu vejo pela história de José, a Bíblia não se aprofunda, a gente não consegue medir o sentimento que José teve quando ele chegou escravo no Egito. E eu acredito sim, José teve medo. José talvez, provavelmente temeu perder a sua vida, temeu ser torturado, temeu nunca mais ver sua família. Ele teve vários medos, mas o que é importante na história de José, que nós aprendemos com ele, é que ele adotou uma postura. Essa é a minha circunstância atual, eu preciso encará-la. Preciso encarar os fatos de que agora eu não sou o garotinho mimado do papai. Preciso encarar os fatos de que agora eu não sou o líder do clã, eu sou um escravo, e eu preciso vencer esse obstáculo. E José colocou tudo o que tinha. José enfrentou o medo, e mesmo quando ele foi parar na prisão, José foi uma bênção. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 40. Gênesis, capítulo 40. Amém? A palavra do Senhor nos diz: passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão.
e ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o seu semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos ao brotar a vide. Havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto de todos havia os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio desses reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, conforme José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Você vê a história como parece que nunca José vai se dar bem nessa história, né? Claro, nós conhecemos a história, sabemos do desfecho da história dele, mas você já parou para imaginar José vivendo lá essas situações, vendo tudo acontecer, estando ali na prisão, tendo essa oportunidade, e aí, no momento mais importante ali, depois que ele foi para a prisão, já havia se passado 13 anos que ele estava ali, e então o miserável do copeiro se esquece de José. É frustrante. Quando a gente lê a história no primeiro momento, a gente entende como são os planos de Deus, como Deus trabalha. Deus, em alguns momentos, quando nós achamos que Ele vai nos responder, e Ele vai abrir as portas, e a providência dEle virá na nossa vida, e então a gente começa a esperar, e o tempo passa, e a gente não vê as providências de Deus, e em alguns momentos ficamos inquietos, começamos a questionar a Deus, mas a palavra de Deus nos mostra que Deus tem o seu tempo. Deus faz as coisas da maneira dele, e Ele sabe a hora certa de agir. O plano de Deus é maior. Hoje nós temos o privilégio de contemplar a história como um todo, e nós conseguimos entender agora, passo a passo, por que Deus, em alguns momentos, Ele procrastinou essa resolução da história de José. Deus estava vendo lá na frente. O plano dele era superior, mas nós temos essa dificuldade porque nós não conseguimos contemplar lá na frente. Mas, queridos, o que importa nessa situação é a maneira digna e corajosa como José enfrentava cada situação. Em momento nenhum a gente vê José questionando a Deus. Em momento nenhum José começa aqui a esbravejar e falar: Senhor, até quando eu vou ficar aqui sofrendo? A única coisa que ele falou para o copeiro falou: olha, lembra de mim, viu? Você vai voltar para lá, para o bem bom. Quando você estiver lá, não se esqueça, seja bondoso comigo, lembre-se de mim. E amados, essa prisão para José, na verdade, foi uma escola para ele.
assim como o tempo que ele passou na casa de Potifar, assim como a trágica experiência com seus irmãos. Perceba que até agora mais coisas ruins do que boas aconteceram com José. Mas em tudo isso, Deus estava moldando José. Deus estava transformando o caráter dele e preparando José para uma obra ainda muito maior. Bom, José, ele foi inteligente, porque José soube aproveitar o quê? O tempo. Todo esse tempo que José esteve ali no Egito, todo esse tempo que ele esteve nessa situação, em todos os lugares que José foi, ele aproveitou o tempo, obtendo o respeito dos seus companheiros. Ele estava na casa de Potifar, logo Potifar viu que tudo na mão dele prosperava e confiou nele todas as coisas na sua casa. Colocou ele como mordomo, como alguém ali de autoridade. Abaixo de Potifar era José quem era a autoridade ali na casa de Potifar. Quando ele chega na prisão, em pouco tempo ele ganha a confiança do carcereiro. O carcereiro lhe confia as chaves da prisão. E quando os servos do faraó chegam lá na prisão, o carcereiro fala o seguinte: José, cuide desses homens porque eles são servos de faraó. Onde José passava, ele conquistava o respeito das pessoas. E sabe, queridos, essa é uma característica que o cristão tem que ter. As pessoas precisam olhar para nós e ver a diferença. Elas precisam enxergar os traços do caráter de Cristo em nós. Elas precisam ver que nós somos diferentes do mundo, porque se nós caminharmos igual ao mundo, quando nós vamos ser o sal? Quando nós vamos ser a luz? Precisamos sim ser a diferença. Precisamos sim, mesmo nas adversidades, mesmo às vezes não sendo reconhecido, mesmo às vezes sendo zombado, nós precisamos manter a nossa postura. Porque as pessoas lá fora, elas entendem as nossas falhas, elas entendem as nossas limitações, elas só não entendem a nossa incoerência. E a maioria dos religiosos estão em descrédito diante da sociedade por conta da incoerência do seu discurso para com as suas atitudes. Infelizmente, o reino do céu tem perdido bastante com isso. Bom, José soube aproveitar o seu tempo. Agora eu quero fazer uma pergunta bem íntima, bem pessoal, e não se ofenda com isso. E você? Como você tem usado o seu tempo? Eu disse no início aqui que o tempo é um dom precioso de Deus. É um presente que Deus nos dá. Você tem conseguido utilizar o seu tempo com equilíbrio, com parcimônia, com sabedoria? Essa é uma pergunta importante. Porque há pessoas que não conseguem utilizar o seu tempo de maneira sábia. E os dias e as noites passam. E a vida passa diante dos olhos dela. E ela fica ali estagnada. Às vezes profissionalmente, nos relacionamentos e principalmente espiritualmente. E isso é uma lástima. Eu costumo dizer que a pior tragédia na vida do ser humano é se tornar um inútil. O inútil para ele mesmo e o inútil para Deus. Muitas pessoas estão estagnadas na vida espiritual. Deus tem o desejo de usar, Deus quer usar, mas ela não tem interesse, ela não se capacita, ela não dá oportunidade para que Deus use. E é uma lástima ver tantas pessoas assim, com um potencial tremendo, parados, sem ser úteis para Deus. Bom, precisamos organizar o nosso tempo. Isso aqui é uma tarefa que reflete na vida espiritual. Tenha uma agenda, sabe? Trabalhe o seu dia de maneira estratégica. Se você trabalha às 7 da manhã e você acorda ali 20 para 7, engole o café da manhã sem conseguir mastigar, entra no carro, sai correndo, ainda chega atrasado no emprego, alguma coisa está errada. Acorde 5h40, dedique 20, 25 minutos para Deus, sabe? Procure encaixar um tempo, se sacrifique um pouco. Faça a sua parte, deixe Deus provar para você que quando você coloca Ele em primeiro lugar, Ele de fato acrescenta. A gente fala isso, mas na hora de colocar em prática é difícil. Faça isso, experimente. Fala: Senhor, olha, eu vou fazer um desafio na minha vida. Eu vou acordar mais cedo, eu vou colocar o meu despertador aqui e eu quero te pedir que o Senhor me ajude, porque eu quero passar os primeiros momentos contigo. Você vai ver como o seu dia vai ficar muito melhor. Você vai ficar com a consciência limpa, tranquila e a certeza de que Deus está na sua companhia. Olha que coisa maravilhosa, que privilégio. Nós não podemos dar para as pessoas aquilo que nós não temos. Como eu vou falar de Jesus? Como eu vou falar que é bom buscar o Senhor
se eu não busco? Como eu vou falar para as pessoas, olha, Jesus de fato fez a diferença na minha vida, se Ele não está fazendo, se Ele não é prioridade, se Ele não está em primeiro lugar no meu coração? É a incoerência que as pessoas, elas não aceitam mais. Então faça esse desafio, coloque um calendário de compromissos. Eu, nos primeiros 2 anos que me tornei adventista, eu ficava observando as pessoas levarem outras pessoas aos pés de Jesus ao batismo. E eu ficava tão maravilhado com aquilo. E eu falava, será que um dia eu vou ser capaz de fazer isso? Mas eu tinha medo, porque eu falava, logo eu, pecador, miserável, eu não vou. As pessoas não vão acreditar em mim. Eu, na verdade, eu vou depois contra o reino de Deus. Eu vou ficar quietinho no meu canto e vou observar. Só que eu percebi que mesmo com as limitações que nós temos, Deus ainda nos usa. Porque Ele quer disponibilidade. Ele quer que você coloque no coração e fale, Senhor, por favor, Senhor, me use. E sabe, um colega de trabalho, encontrei com ele, ele falou, por que você não vem no sábado? E logo o Espírito Santo já falou assim, olha aí sua oportunidade. Eu falei, eu vou te explicar, mas depois do serviço eu te explico, porque é uma longa história. E aí tinha um bicicletário onde a gente trancava as bicicletas, e eu comecei a conversar com ele, e ele falou assim, olha, no final eu ofereci o estudo, ele falou, eu aceito, mas para mim tem que ser à noite. E eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E eu olhei para a minha agenda e falei, onde eu vou encaixar esse estudo, meu Deus? E aí eu percebi que eu tinha o sábado à noite. Depois eu falei, puxa, sábado à noite. O sábado para o adventista, né? Tem as atividades espirituais. E eu falei, puxa, mas sábado à noite, ou horário impróprio, né? Ainda tinha o futebol da vizinhança, eu ia perder. Mas eu falei, não, vale a pena, é meu amigo, e eu tenho que mostrar para ele o que aconteceu comigo. E eu me encaixei, consegui ali ajustar e coloquei ele no sábado à noite. E durante ali quase 6 meses, sacrifiquei o meu sábado à noite para poder falar de Jesus para ele. Só que na hora de fazer o apelo eu fiquei com medo. Me deu aquele receio no coração, eu falei, será que ele vai aceitar? E então eu falei, olha, você entendeu que quais são os passos que precisam ser dados aqui para receber a salvação? Você creu? Eu creio. Então você precisa ser batizado. Você aceita o chamado de Jesus? Ele falou, eu aceito. E eu falei, olha como é fácil. Não é fácil sempre, mas nesse caso foi. Deus usou e foi a primeira pessoa. E quando eu vi ele descer nas águas batismais, o meu coração estava em festa. E eu falei, é possível. Se Deus me usou, Ele pode usar qualquer um. É possível sim. E é uma bênção. Mas você precisa ter tempo para Deus. Você precisa falar, Senhor, olha, eu vou dedicar esse momento da minha semana para que o Senhor me use. Está aqui, Senhor, estou disponível. Traga a pessoa e acredite, Ele vai trazer. Bom, no livro Parábolas de Jesus, página 344, a senhora White diz assim, os vagarosos e que trabalham sem o competente preparo precisam exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar os melhores resultados. Pare, peça a Deus, sabe, de maneira inteligente, como você pode usar esse bem precioso e os resultados virão. Dedica um tempo para a sua família. Às vezes a gente chega cansado em casa e o trabalho é estressante, eu entendo isso. E dá vontade de sentar na frente da televisão e ficar ali, mudo, né? O homem gosta de fazer isso. Senta no sofá e fica mudo ali, e vai passando de canal em canal, e sem perceber já foi 2, 3 horas em frente à televisão. Outros gostam de um jornalzinho, outros ficam ali olhando por nada. Não importa qual seja a atividade que você faça, mas se lembre que você tem uma família. Assim como é preciso dedicar tempo a Deus, é preciso também dedicar tempo à família. Às vezes os filhos crescem e os pais não fazem parte da vida do filho. E quando o filho chega a 16, 17 anos, que já não quer mais estar junto do pai, que fica com vergonha, e o pai já não conhece mais o filho, porque o filho cresceu e o pai foi ausente. Amados, precisamos utilizar melhor o tempo que o Papai do Céu nos deu. Tenha prioridades. Coloque em primeiro lugar sempre o mais importante. Você já reparou que todo mundo que você encontra pergunta, e aí, como é que você está? Quanto tempo a gente não se vê? O que ele responde? Ah, eu estou na correria. Meu pai do céu, está todo mundo na correria. Todo mundo que você encontra está na correria. E essa palavra aqui ela é recorrente. Todo mundo, correria, correria, correria. Mas quando é que a gente para? Quando é que a gente descansa? Quando é que a gente desacelera? Coloque em primeiro lugar aquilo que é mais importante. Sabe? Veja o seu filho quando está se desenvolvendo na escola. Fale para sua esposa o quanto você a ama. Fale para o seu esposo o quanto ele é importante para você, o quanto você ama ele. Esse é o tempo oportuno que nós temos
para valorizar aquilo que é o mais importante na vida da gente, porque senão a vida não faz sentido. A gente corre, trabalha, adquire coisas, aí envelhece, morre, as coisas ficam e a vida foi para quê? Foi para nada, foi inútil. E aí os filhos vêm no mesmo ritmo, corre, faculdade, se forma com um bom emprego, arruma dinheiro, conquista coisas, envelhece, morre. E aí qual foi o legado? O que ficou de herança para a nossa família? O que ficou de herança para o mundo? Qual foi a nossa relevância? Valorize aquilo que realmente importa. O tempo é um ditador dos dias de hoje. Assim como o consumo e várias outras coisas, o tempo é um ditador. Mas na verdade o tempo não era para ser ditador, era para ser o nosso aliado, porque ele é um presente de Deus. Bom, separe aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Você não pode viver uma vida só pagando incêndio. Tem gente que gosta de viver no limite, né? Vai pagar o boleto? Paga na última hora do último dia de expediente que vai vencer o boleto. Vai pagar a faculdade? É só no último momento. Parece que gosta de viver aventura e viver no limite, né? Pare com isso. O cérebro da gente vai se acostumando a fazer isso e a nossa vida vai ficando assim. E sabe, até mesmo a vida espiritual, isso formata um comportamento, uma forma, um hábito, uma forma de viver a vida. Se a gente é organizado, se a gente planeja onde quer chegar, nós conseguimos fazer todas as coisas e ainda sobra tempo para diversão e para diversas outras coisas. Bom, pergunta crucialmente importante: quais tipos de contato você acha importante ter na sua agenda? Qual tipo de contato você tem na sua agenda? Bom, eu vou citar alguns aqui. Nós precisamos ter contatos profissionais de emergência médica, de amigos, de pastor, de advogado. Mas deixa eu perguntar para você: você conseguiu tempo na sua vida de ter um network, uma rede de contatos que jogue a favor de você? Seja na sua profissão ou até mesmo na sua vida espiritual? Você tem? Você que é ancião, tem uma lista de contatos de bons pregadores? Acredito que sim. Você tem uma lista de contatos de interessados, de pessoas que são prováveis candidatos ao céu, que você tem e exerce alguma influência sobre elas, e você nunca imaginou dar um estudo, mas devido à amizade que você tem, se você oferecesse, ela aceitaria? Tenha uma rede de contatos. Olha como é importante isso, fazer um network. Essa é uma excelente competência. E olha que na história que nós estamos estudando de José, nós temos um exemplo de que José fez isso. José tinha seu nome na agenda de alguns presos. Perceba que o texto no último versículo aqui, no versículo 23, diz que o copeiro-chefe todavia não se lembrou, mas ele não se lembrou imediatamente. Mas aquilo ficou gravado, porque José colocou o nome dele na agenda do copeiro. A gente vai estudar ainda nas próximas lições, mas você conhece a história, que tempos depois, quando o faraó teve um sonho, de quem que o copeiro lembrou? José. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós fazemos tudo o que nós fazemos com excelência, quando alguém tiver uma dúvida, fala: puxa, que história é essa do sábado? Vai se lembrar, mas o Pedro, o Tiago, o Lucas, o Jana, eles eram adventistas, eles guardavam o sábado. O seu nome está na agenda deles, o seu nome vai estar na mente deles. É por isso que nós temos que viver uma vida íntegra, uma vida transparente, honesta e principalmente competente. Então seja excelente em tudo que você faça, seja uma referência para as pessoas. Deus nos chamou para liderar e para sermos uma referência. Amados, até os jovens agora, um conselho para vocês: hoje as empresas procuram quem resolve problemas, quem tem o olho do dono, quem olha para a situação, quem sabe ver a crise, quem antevê o problema e já resolve. Alguém proativo, que pode ajudar, que vai além das suas funções, que faz mais do que se espera dele. Nós somos habituados a sermos empregados, né? A fazer só aquilo que está dentro do contrato, mas as empresas querem mais hoje, querem que as pessoas possam ir além, possam olhar e entender o trabalho, entender a necessidade e se colocar à disposição. E não é diferente na igreja, sabe? Quem faz a diferença na igreja são aqueles que conseguem perceber as necessidades da igreja e se colocam à disposição para ajudar a resolver.
Porque para criar problema já tem bastante, não é verdade? Para criar o problema tem um monte. Para criticar e mostrar onde está o problema, aí tem mais ainda. Agora, para resolver o problema tem poucos. E são esses que fazem a diferença. Quando o Espírito Santo nos toma e quando nós percebemos que a causa de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida, nós nos colocamos à disposição de Deus e nós passamos a ser os solucionadores de problemas, os pacificadores, os reconciliadores e os reconstrutores. É para isso que Deus nos chamou. Então, faça isso. Eu me lembro de uma ocasião, trabalhava na prefeitura de Governador Valadares, e geralmente, e isso aqui é abrindo aqui uma coisa importante, a maioria das pessoas que conseguem emprego nos dias de hoje é por indicação. Às vezes não é nem pela capacidade, não é nem por teste, entrevista, é por indicação. Alguém que conhece alguém que vai indicar alguém que vai ser capaz de fazer aquilo que se espera. E eu vi um amigo, e eu fiquei com mais dó dele do que vi a possibilidade dele ir lá e fazer um bom trabalho, mas eu fui e indiquei ele. E quando você indica, é só o nome que dá ele, né? Por isso que você fica meio com o pé atrás de indicar, mas eu indiquei. E falei assim, olha, o trabalho exige proatividade. Você é proativo? Ele, não sou proativo e tal. E aí chegou para o rapaz lá, o encarregado falou, olha, eu preciso aqui de alguém proativo. Alguém que entenda a necessidade e que execute aquilo que precisa. Você é proativo? Ele repetiu, eu sou proativo. E eu fiquei tranquilo, né? Daí ele ficou olhando para o rapaz e falou assim, então, o que eu tenho que fazer? Ou seja, desconstruiu tudo que tinha dito. Se ele era proativo, ele já tinha que caçar alguma coisa para fazer, né? Mas ele ficou lá, e aí, o que eu tenho que fazer? Eu falei, meu pai do céu, aonde vamos? Mas depois ele se deu bem, ele aprendeu e conseguiu chegar aos objetivos. Mas, queridos, nós precisamos entender isso e abrir os nossos olhos o quanto antes. Eu já caminho para o final. Competência é o talento natural, a vocação que nós temos e a nossa habilidade, a habilidade técnica. Os que gostam de futebol aí, a discussão dos últimos 10 anos é quem foi melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi, né? Quem gosta, os amantes de futebol, ficam discutindo quem foi melhor. O importante é que os dois são geniais. Mas sabe o que me chama a atenção nesse rapaz aqui? É que ele usa ali da sua técnica, ele procura apurar sua técnica cada vez mais. E quanto mais velho ele vai ficando, mais experiente, mais habilidoso e mais técnico ele vai ficando. Outro dia, ele estava dando uma entrevista e ele falou assim, olha, eu costumo dizer que eu sou uma espécie de antifraco. Não é que eu sou resistente e inquebrável, mas eu sou igual a massa de pão. Quanto mais bate em mim, mais eu cresço. E eu ouvi aquilo ali e eu falei, puxa, olha, até no programa esportivo eu aprendi algo para a minha vida. Ele via nas dificuldades uma oportunidade de sobressair. E ele dizia o seguinte, olha, quando davam para mim os desafios, eu sempre escolhi o mais difícil. Porque no fácil, você não vai se destacar, não vai sobressair. Agora, no difícil, onde ninguém espera nada, é ali que você pode mostrar o seu potencial. Então, veja as adversidades como um trampolim para você alcançar, né, os seus objetivos. Aprenda a gerenciar o seu tempo. Tem gente que funciona mais, é mais produtivo na parte da manhã. Então, otimize isso, potencialize isso. Tem gente que é mais produtivo durante a tarde e tem gente que é mais produtivo durante a noite. Não importa qual é o seu horário biológico, seu relógio biológico, o importante é você produzir. Produza. Agora tem gente que não é produtivo nunca, né? Esse é preguiçoso, gosta só da cama. Tem um conselho para você. Deixa eu passar aqui, olha. Estabeleça os seus objetivos com clareza. Delegue aquilo que puder. Não assuma a responsabilidade que você não pode fazer. Tem gente que vai puxando, não, eu não faço. Ah, não, isso aí eu também faço. Não. Descentralize as coisas das suas mãos. Delegue. Você querendo, você precisa fazer isso. Há pessoas, você vai descobrir inúmeros talentos na igreja, isso é importantíssimo. Saiba tomar decisões. Há momentos que você precisa se posicionar. Não fique sempre imparcial em cima do muro. Tome decisões. Se posicione. Isso fará com que as pessoas te respeitem. Ainda que elas não concordem com você, elas vão respeitar você. Porque você é alguém que toma decisões. Saiba dizer não. Tem muita gente por aí que ainda não aprendeu a dizer não. E sabe, sacrifica coisas preciosas, coisas irrecuperáveis, porque não aprenderam a dizer não. Não é vergonha nenhuma dizer que você não pode, que você não tem condições. Faça isso, imponha limites.
sabe? Separe tempo para você e para a família. Não se atarefe demais, porque o tempo é algo que às vezes é irrecuperável. Bom, seja breve ao telefone. Se você gosta muito de falar ao telefone, corte um pouco desse tempo, viu? Tem gente que gosta de falar e fala até que não devia. Então, isso vale para o WhatsApp, isso vale para as mídias sociais, isso vale para um monte de coisas. Tempo inútil, tempo improdutivo, diminua isso da sua vida. Bom, faça reuniões produtivas e evite o perfeccionismo. Entenda que você tem limitações, que por mais capaz, por mais habilidoso que você seja, haverá coisas que estão além das suas capacidades. Isso é normal, isso é humano. Haverá um tempo que seremos perfeitos, ainda não somos, mas a gente tem que buscar sempre a excelência. Ellen White diz o seguinte, Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 499. Alguns não apreciam o valor do tempo e perdem na cama as horas que poderiam ser empregadas no estudo da Bíblia. Dormir mais um pouquinho e a preguiça deixa e o tempo vai embora. Tem uns que chegam a dar cabo nas costas, já ouviu essa expressão? Tem gente que tem cabo nas costas, que gosta de dormir e não levanta, e não produz. Então, olha, dedique tempo para você estudar a palavra de Deus e fazer coisas produtivas, sabe? Correr, caminhar, estudar, leia um livro, faça alguma coisa produtiva, alguma coisa que você vai se capacitar. Há pessoas que gastam muito tempo com a rede social e agora um vai começar a olhar para o outro. Calma aí, acho que todo mundo tem um pouquinho de culpa no cartório, né? Bom, olha só que interessante. Geralmente o ser humano gasta 7 minutos no banheiro. Só que se ele for para o banheiro com o celular na mão, ele vai gastar em média 15 minutos. Se esse celular, calma aí, se esse celular conseguir acessar o Wi-Fi, ele vai gastar 30 minutos. E se ele abrir o WhatsApp, ele vai de 1 hora para mais. E tem gente que perde muito tempo. Não é só no banheiro não, em outros lugares também. No trânsito, tem aumentado muito o número de acidentes, de pessoas que estão tentando ler mensagens aí quando dirigem. Olha que loucura! Pessoas que estão caminhando na rua e vai atravessar a faixa de pedestre sem olhar o sinal porque está ali no celular. Pelo amor de Deus, não seja refém desse aparelhinho que pode ser uma bênção, mas que na maioria das vezes é uma maldição. Quer ver? Faça um teste em casa. Vá lá no seu celular em configurações, clique em bateria e aí você vai ver o tempo que você gasta com cada aplicativo. Eu posso garantir para vocês uma coisa, as redes sociais vai estar estourado lá na frente. Tem como você ver isso diariamente, semanalmente e mensalmente. Uma vez eu fui fazer isso e quando vi o WhatsApp, estava lá no mês, eu gastei 16 horas. Eu falei, meu pai do céu, é muito tempo. É muito tempo. É claro que no mês é quase 40 minutos ali parado, lendo mensagens, e a vida vai embora. Há pessoas que gastam 16 horas por dia. Cuidado com isso, não seja aí um aprisionado. Estamos sempre dizendo que não temos tempo. Olha que frase interessante. Aproveite cada minuto, porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Isso sim sempre volta. O arrependimento de mais um dia que passou e de mais uma oportunidade que nós perdemos. Quais são os nossos vilões? Procrastinação. Você é daquele tipo que sempre deixa a coisa para depois? E quando chega a hora você vai empurrando com a barriga e vai deixando para depois? Então deixa eu dizer para você, você é um procrastinador. Faça as coisas mesmo sem vontade. E faça na hora que chegou ali para você, faça. Para ontem. Não fique empurrando com a barriga, senão isso vai ser um comportamento que você sempre vai repetir. Que vai ser difícil se desgarrar desse comportamento. Não tenha muitas prioridades. Quem tem 6, 7 prioridades, não chega em lugar nenhum. Não abrace muitas coisas, no máximo 1 ou 2. Faça e faça bem. Faça com excelência. Se você quiser fazer muita coisa, você vai ter o foco dividido e você não vai conseguir fazer nenhuma delas com perfeição. Falta de planejamento é um ingrediente assim para o fracasso. Quem fracassa em planejar, planeja fracassar. Isso é um fato. Tenha planejamento. Quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Então, faça planejamento. Não seja desorganizado. Infelizmente, muitos dizem que a cultura do brasileiro é desorganização, né? Mas a gente precisa lutar contra isso. Em conseguir organizar a nossa vida é um desafio tremendo.
Mas, queridos, isso é vida espiritual também. São desafios do cristão também. Porque se a vida da gente é desorganizada, nós vamos ser desorganizados com a questão financeira, nós vamos ser desorganizados com os compromissos da igreja. E quem faz o trabalho de Deus de maneira relaxada está pecando. Deus não se agrada disso. Deus é um Deus de ordem e de decência. Então, seja organizado. Eu já estou acabando. Cuidado com o uso das redes sociais. Bato mais uma vez nessa tecla. A ausência de objetivos também é um grande problema. Interrupções constantes. Sabe aquela pessoa que começa a ler o livro, vai até a página 60, coloca o marcador de texto e nunca mais volta no livro? Então, a sua mente vai criando um hábito. Quando você vai fazendo isso, olha, eu entrei na academia, fiquei um mês, parei. Eu sou mestre em fazer isso, mas agora eu vou até o fim. Porque eu sei que eu preciso vencer. Tem um objetivo. E sabe, lute contra si mesmo e você vai conseguir vencer. Fazer tudo ao mesmo tempo. É impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Dedique um tempo para cada coisa. E faça cada coisa de maneira cabal, de maneira integral. A vida passa depressa demais. Muitos morrem cedo demais, desperdiçando tempo demais e acabam aprendendo de menos. Essa é a herança que a gente vai levar para a eternidade. Tudo que nós vivemos aqui. O cântico de vitória que nós vamos cantar no céu é das experiências vividas aqui na terra. Agora, você quer cantar lá um cântico de preguiça? Eu dormi 16 horas por dia. Eu passei 20 horas no Netflix. Não é isso que Deus quer que você cante? Aliás, nem vai ter esse tipo de música lá. Se você fazer isso, você nem vai cantar no céu. Uma má notícia para você. Otimize o seu tempo, otimize o presente que Deus te deu. Deixa eu voltar aqui. De que forma você está cuidando desse presente? Só uma última ilustração. Tem um joguinho muito famoso, os que são mais novos não conheciam, o Warcraft. Só para vocês terem uma ideia, fizeram um levantamento dos jogadores desse joguinho aí. Aqui no Brasil tem 16 milhões de pessoas cadastradas no site desse jogo. E eles gastam, em média, 18 horas no jogo. 18 horas. Houve um homem que foi o recordista aí de ficar jogando o jogo sem parar, passou incríveis 126 horas jogando o jogo. Quando ele saiu da frente do computador, ele teve literalmente uma confusão mental. Ele não sabia o que era real, o que era imaginário. Ele teve que ficar internado um bom tempo numa clínica psiquiátrica, porque afetou diretamente o lóbulo frontal dele, e ele ficou ali meio maluco por conta do jogo. Eu estou dando aqui um exemplo, sabe, gritante, mas às vezes a gente passa uma horinha, uma coisa divertidinha, sabe? Que consome o nosso tempo, é um parasita que Satanás coloca ali para acabar com esse presente precioso que Deus deu para a gente, que é o tempo. Relacione as atividades que você deseja parar de fazer ou diminuir para aproveitar melhor o seu tempo. Eu ontem falei um pouco da minha história e quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci a mensagem, eu achei, como eu disse para vocês ontem, achei um folheto na rua e minha mãe, quando ela viu que eu estava interessado em estudar a Bíblia, ela ficou encantada. E ela falou assim: olha, eu conheço um ancião da igreja adventista, que é daqui da nossa rua, se você quiser, ele pode vir aqui para dar o estudo bíblico. Só que foi um grande problema, porque eu gostava de sair muito. E eu queria ter o estudo bíblico, mas não tinha tempo para poder atender o senhor. E ele direto falava assim: olha, quando ele tiver disponibilidade, eu estou aqui à disposição. E a gente marcava na terça-feira, o irmão Anael ia na terça-feira e eu não estava lá. E minha mãe ficava chateada, eu ficava envergonhado diante do irmão. Falou: você marcou onde seu compromisso? Eu falei: não, mãe, pode marcar que na próxima terça eu vou estar. E aí eu me esquecia. E passava o tempo, chegava outra terça-feira, eu falhava de novo, mas o irmão ia lá. E dava estudo para minha mãe e eu perdi o estudo. Até que teve um dia que minha mãe não falou nada, ficou caladinha, inteligente. E a terça-feira foi, e ela foi fazendo coisas para me segurar ali. Falou: filho, você pode pagar tal conta? Eu fui. Filho, você pode fazer aquilo? E ela foi me segurando em casa. Olha. E aí, deu umas 7 horas da noite, alguém bateu na porta, eu fui atender. E era o irmão Anael. Ele falou: Douglas, que bom que você está aí. Que bom que você ficou hoje para o nosso compromisso. Foi aí que eu lembrei, falei: nossa, é mesmo, de compromisso com o irmão. Falei: não, estou aqui esperando o senhor mesmo. Entra aí. E ele se assentou lá e começou a dar um estudo bíblico. E queridos, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida em tempos. Quando abri a Bíblia, que eu podia entender a Bíblia, que
que eu sentia Deus falando comigo, sabe? Eu me senti tão importante, alguém que tinha problema de autoestima, tinha vários problemas psicológicos, e eu vendo a palavra de Deus viva, eficaz, transformadora, parecia que Deus, e de fato estava falando diretamente comigo, sanando minhas necessidades, me dando esperança. E eu falei com ele: irmão, pode ter a certeza que terça-feira que vem eu estarei aqui. E foi difícil segurar a próxima terça, esperar ela. O tempo parecia que não andava. E quando foi na terça seguinte, eu fiz o segundo estudo e fiz o terceiro, e fizemos uns 30 estudos. E com muita alegria. E cada verdade que eu conhecia, eu abraçava ela com paixão, com amor. E eu sentia: puxa, quanto tempo eu me privei de ter esse privilégio de conhecer a verdade. E saibam, assim, iguais a mim, iguais a minha mãe, há muitas pessoas sedentas da verdade. Pessoas que estão aprisionadas nos vícios, pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, porque não tiveram o privilégio de conhecer a verdade. Quando elas conhecem a verdade libertadora, por intermédio de alguém que sacrifica um tempinho da semana para ir lá falar do amor de Jesus, elas aceitam com todo o coração, e elas têm a vida transformada, e elas vão crescendo cada dia mais. O que Deus espera de nós é que nós estejamos disponíveis, que nós cuidemos desse dom precioso que é o tempo, e que tenhamos coragem para mudar quando for necessário. Nós vamos ouvir uma música especial agora, e eu quero que, enquanto você ouça essa música, eu quero fazer um desafio para você. Se essa mensagem, alguma coisa dela se encaixou na sua necessidade, eu queria fazer um apelo para você. Eu não quero que você venha aqui à frente, mas eu quero que no seu coração você se proponha a, junto com Deus, falar intimamente com Deus: Senhor, eu entendo que eu preciso mudar e eu quero mudar. Eu quero ter tempo para o Senhor, para a minha família, para as coisas que são importantes. Eu quero valorizar isso, Senhor, e eu quero que o Senhor me use. Converse com Deus aí na sua intimidade, peça a Ele para te ajudar, e eu tenho certeza que Deus lhe dará a vitória. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, aí onde você está, fique em pé, porque no final eu quero fazer uma oração especial para você. Tomando a tua mão.
Obrigado, Senhor, porque cada dia que nós acordamos, que nós abrimos nossos olhos, que enchemos o nosso pulmão de ar, é uma nova oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá. Ó Deus, nós entendemos, Senhor, em nosso coração, que há muitas coisas que precisamos mudar. Coisas, às vezes, pequeninas, Senhor, mas que são parasitas, que nos limitam a nossa capacidade, tira a nossa coragem, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, um pequeno ato, um pequeno gesto diante de Ti, nós nos colocamos em pé, Senhor, e resolvemos encarar a realidade e vencer, meu Pai, os desafios que estão propostos para cada um de nós. O Senhor conhece, meu Pai, a vida de cada um. O Senhor sabe dos desafios que cada um enfrenta. Muitas orações estão chegando ao seu trono agora. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, capacite a cada um aqui nessa noite a realizar tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida deles, ó Deus. E que a cada vitória, que a cada conquista, que a cada mudança, Senhor, eles possam receber ali a alegria, o regozijo de ver o Espírito Santo nos transformando. Essa é a bendita santificação. E a cada dia, Senhor, como a luz da aurora que vai brilhando até esse dia perfeito, nós vamos crescendo diante de Ti e sendo mais úteis para o Senhor. Abençoe-nos, abençoe nossos familiares, abençoe os nomes que nos corações aqui estão, Senhor. Que o Senhor os visite agora, que o Teu Espírito Santo os visite. Dê a eles, meu Pai, o senso de urgência e da necessidade de eles aceitarem o Senhor, aceitarem o Seu chamado, e que muito em breve, Senhor, possamos ver eles aqui juntamente conosco adorando o Teu nome. Amém. Tudo isso te pedimos, não porque somos merecedores, mas no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus te ilumine, te dê uma ótima noite de descanso, firmes no propósito, juntos vamos vencer dia após dia, um dia de cada vez. Deus abençoe. Amém. Bem, amigos, o desafio de hoje você vai levar para casa. A gente vai orar para que Deus organize a nossa vida, para que nós possamos ser relevantes na nossa fé onde estivermos. Tá bem? Esse é o nosso desafio de hoje. Orar para que Deus organize a nossa vida, para que nós possamos ser relevantes onde quer que o Senhor nos conduza. Tá bem? Para todos, uma boa noite.